Há umas 2 semanas atrás saiu uma reportagem aqui no Rio Grande do Sul, nossa emissora local, sobre uma igreja inclusiva. Mas na verdade uma igreja inclusiva apenas para homossexuais. Eu acho que muitos de vocês talvez viram isso. E gerou um certo conflito e até discussões no meio eclesiástico da igreja sobre o que é essa inclusão e de que forma podemos incluir melhor as pessoas, né? Principalmente esse meio homossexual. Então, queria ver com vocês como é que vocês veem essa questão, como é que vocês lidam com essa questão de essa inclusão homossexuais da igreja e algum conselho que vocês podem nos deixar como membros e talvez pastores também aqui no nosso meio. Quem começa? Acho que Parou, então. Não, a equipe decide. Porque... Você quer começar? Começa. Pode começar, sim. Bom, Os mais velhos primeiro. opa. É o seguinte, até tem um artigo interessante para vocês lerem aqui, chamado A Parada Comparada, uma crítica bem humorada da parada gay. E bastante coisa interessante, muito bem, vamos dizer, elaborado do ponto de vista estético. O que a gente precisa entender? Qualquer pessoa, simplesmente por ser uma pessoa, ela merece consideração, respeito e bom tratamento, do ponto de vista de ser um cidadão. Então nós não podemos ser pessoas no sentido de colocar qualquer limite para qualquer tipo de pessoa chegar à igreja, ouvir, participar do culto e qualquer coisa assim. Não existe essa ideia. Jesus nunca rejeitou nenhum tipo de pessoa que se aproximava dele. No entanto, ao mesmo tempo em que o Evangelho é muito claro, no sentido de que ele está aberto para todos, o Evangelho tem uma mensagem muito nítida, que significa o fato de nós estarmos numa situação de desesperadamente perdidos nos nossos pecados. Até nas nossas orações existe egocentrismo, pecado, maldade, e qualquer pessoa precisa, antes de qualquer coisa, ao aproximar-se de Deus, de uma coisa chamada arrependimento. E a Bíblia, portanto, estabelece paradigmas, referências, diretrizes sobre a norma de conduta. E no texto bíblico, analisando com muita clareza, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, a prática da homossexualidade ou do homossexualismo é pecado. E, portanto, não há condições de concordar com esse tipo de prática. Existem vários argumentos que alguém pode levantar, dizendo, não, mas existe uma razão para alguém estar nessa condição. A razão pode ser cultural, a razão pode ser biológica, a razão pode ser psicológica ou sociológica, mas qualquer outro comportamento humano tem a mesma razão. Por exemplo, um estuprador pode sugerir que ele tem excesso de testosterona e que o comportamento dele tem que ser compreendido. Esses dias eu estava lendo um artigo tentando sugerir que o pedófilo também é um coitado, que ele é uma pessoa que tem que ser entendida numa outra dimensão. Assim, quase qualquer comportamento humano pode ser lido a partir de suas componentes variáveis e naturalmente ser entendido e desculpado. A Bíblia é o único sistema que eu conheço que sugere que nós podemos ir além de nós mesmos, que nós não precisamos ser reféns da nossa biologia, da nossa sociologia, porque o poder de Cristo é superior ao poder do pecado. Então qualquer indivíduo, seja ele adúltero, seja ele homossexual, seja ele pecador de algum outro tipo, quando ele se aproxima do Evangelho, ele é recebido pela graça, mas convidado ao arrependimento. Então a pergunta é assim, a igreja está aberta para uma pessoa claramente defensora de um estilo de vida homossexual? Ela está aberta. Essa pessoa pode ser parte da igreja e ser membro da igreja e, portanto, ser batizada, ser integrada à igreja? Sim, desde que ela se arrependa e mude o seu comportamento e tenha uma outra postura. Porque você pode encontrar um heterossexual bastante disposto a praticar amplamente a sua heterossexualidade, sair com quantas pessoas quiser. E ele tem como justificar isso de várias maneiras. E você diz para ele, não, você não pode viver dessa maneira porque a perspectiva bíblica não permite. Então,
A igreja, ela está aberta a todo tipo de pessoa, mas não se pode fazer parte dela sem arrependimento e mudança de vida. Então, nesse sentido, uma pessoa que defende um estilo de vida homossexual não está em conformidade com o evangelho que quer abraçar. Por definição, é uma coisa contraditória, assim como eu não vou exigir que nenhum gremista faça parte da torcida do Inter, e ele chegando lá, ele continua sendo uma pessoa, mas ele não faz parte. Por que o indivíduo que pensa diferente do texto de Romanos, pensa diferente de Paulo, dos evangelhos, faz questão de fazer parte de um grupo que tem outra perspectiva? Isso não faz sentido. Então, nesse caso, essa pessoa, se entende que está correto, ele deve se posicionar de uma maneira, vamos dizer, minimamente coerente com aquilo que ele está dizendo. A igreja não tem como concordar com esse estilo de vida. Eu acrescentaria 2 pontos apenas. Amanhã eu vou trabalhar um pouco mais com a questão de como a gente lida com a nossa natureza pecaminosa, mesmo tendo sido justificados. Eu diria que uma pessoa nessa situação que abraça o evangelho, mas entenda que vai continuar lutando com essas tentações, que ele se torne celibatário. E Jesus fala disso. Todos nós, mesmo cristãos, continuamos lutando com nossa natureza pecaminosa, com nossas inclinações pecaminosas. Todos nós temos desejos pecaminosos latentes com os quais nós vamos lutar durante a nossa vida. Então, nesse caso, um homossexual que venha se converter ao evangelho, entenda que a situação dele anterior é uma situação de pecado e que Deus não tolera aquele pecado, ok? Então, como Jesus diz, ele deve se fazer como celibatário, em voto de castidade, e nesse voto de castidade, com o apoio da comunidade, lutar com as suas tentações, como todos nós lutamos com as nossas tentações. Agora, um ponto importante, que eu entendo que é o ponto maior, nós vivemos numa época muito louca, uma época de erosão de fundamentos, e a gente vê isso no que se refere a país, nós vemos isso no que se refere a instituições de ensino, nós vemos isso no que se refere a partidos políticos, forças armadas, igreja. O que vem a ser igreja, no nosso caso aqui? Então, há um esforço consciente de certos setores ligados mais a teologias liberais do norte dos Estados Unidos e de alguns segmentos europeus, de redefinir a igreja, não mais como comunidade da palavra e do batismo e da ceia, mas, pegando o gancho do que o Saião levantou aqui no final da palavra dele, mais uma comunidade de pessoas com mesmos interesses afins, mesmos interesses religiosos, e curiosamente nesses novos movimentos, para nós aqui, pelo menos do Brasil, que tentam redefinir a igreja, áreas como expiação, cruz, ressurreição, arrependimento, fé, são descartadas sem nenhum pudor. Elas são, essas ideias ou temas bíblicos são considerados como coisa ultrapassada, peças de museu que não tem mais serventia para o homem moderno, para a mulher moderna. Então, me parece que toda essa tensão que tem surgido em nosso meio, de certos segmentos, ela tem no seu bojo essa crise maior institucional que nós vemos no Brasil e também a crise do que vem a ser igreja, qual é a igreja verdadeira, como achar a igreja verdadeira. Acho que são parte dessa pressão que está no nosso meio também. Ok? Acho que dá para ouvir daí. Fica de pé. Infelizmente, ele atrai mais público, né? Porque está virando algo mais atrativo. Qual a opinião de vocês sobre esse novo movimento? Ok. Qual movimento? Pentecostal. Mas movimento atual, porque o movimento pentecostal se refere pelo menos a 3, 4 movimentos diferentes. As coisas recentes de agora, Assembleia de Deus? Também, né? Tudo que está envolvido, né? Ok. Começa você dessa vez. Eu diria o seguinte: primeiro é importante distinguir pentecostalismos, porque o movimento pentecostal é multifacetado. Então, em linhas gerais, a gente pode pensar em 4 movimentos distintos. Primeiro, aquilo que a gente chama de pentecostalismo clássico, ligado à Assembleia de Deus, ligado à congregação cristã no Brasil, que é um movimento que começou, de fato, no começo do século XX.
no Nordeste, no Norte e em São Paulo. Depois você tem um segundo movimento, aí, década de 50, chamado movimento de cura divina. E aí entra Deus e Amor, Brasil para Cristo, a Igreja de Nova Vida, são talvez os grupos principais dessa segundo movimento. O terceiro movimento é o movimento carismático, década de 60, já ligado a igrejas luterana, batista, presbiteriana, metodista e episcopal. E o movimento mais recente, que alguns chamam de neopentecostalismo, eu sugiro hiperpentecostalismo e já explico por quê, conectado aí à Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder, né? Poder de Deus, essas novas igrejas de década de 80 para cá, renasceram inclusive. Então, para cada um desses movimentos, há ênfases distintas. Por exemplo, os primeiros dois movimentos, os primeiros três movimentos, eles falavam de batismo com o Espírito Santo. Para o pentecostalismo clássico, o batismo do Espírito Santo era evidenciado pelo dom de línguas. E o fim do batismo com o Espírito Santo era a santificação, uma capacitação para evangelização, uma certeza do amor divino. Já para o segundo movimento de cura divina, o batismo com o Espírito Santo estava mais conectado com cura propriamente dita, com exorcismo, mas nem tanto, talvez quem desse mais atenção para a questão do exorcismo era o Davi Miranda, falecido. Ele inclusive era famoso pelas entrevistas que ele fazia com endemoniados, né? Diz seu nome, tranca a rua. O que você vai fazer aqui? Vim matar o missionário. E era assim, década de 80, 70, né? Era assim que era o programa do Davi Miranda. E é engraçado que os demônios sempre tinham nome africano, de raiz africana, nunca a raiz anglo-saxã, inglesa, ou alemã, ou francesa, latina, né? Alguma coisa assim, sempre africano. O terceiro movimento é um movimento de cisão dentro de igrejas conservadoras, que é o chamado movimento carismático. Eles também falavam de um batismo do Espírito Santo, de uma segunda bênção, só que essa segunda bênção é conectada à contemporaneidade dos dons espirituais. Então entendia-se que Deus estava abençoando algumas pessoas dentro da igreja, com uma renovação de poder e capacitando pessoas a orar por cura, a ter fé, a ter uma palavra de sabedoria, talvez de profecia, de uma predição de algo que vai acontecer no futuro, ok. E essa terceira onda permanece muito influente em igrejas batistas, presbiterianas, luteranas, episcopais, etc. e tal. A quarta onda, chamada por alguns de neopentecostal, é uma extrapolação do pentecostalismo anterior. E eu sugiro hiperpentecostalismo. Por quê? Porque eles foram muito além das ênfases pentecostais clássicas. Por exemplo, a ideia do batismo com o Espírito, como a segunda bênção, é eclipsada nesses movimentos. Ela não entra, não é parte da linguagem desses movimentos. A ideia de dom de línguas, um carisma de uma língua supostamente de anjos, também não entra nesse novo movimento. A ideia agora é vitória contra o diabo, prosperidade, ascensão social, vida feliz, etc. e tal. Por exemplo, numa pesquisa que eu fiz há muito tempo atrás, logo que a Universal do Reino de Deus surgiu, final da década de 90, eu fui numa Assembleia de Deus em Copacabana, uma das primeiras do Brasil. Eu vi, ninguém me contou, havia um envelopinho de oferta, você era convidado a botar a sua oferta ali, e havia valores estipulados para a oferta para casamento feliz. Aí tinha um casalzinho desenhado, você tinha que dar X para ter a bênção do casamento feliz. Você tinha uma oferta para ser designada para uma casa, para dinheiro, prosperidade e até mesmo para receber o Espírito Santo. Isso nos primórdios da Universal do Reino de Deus. Então é muito difícil, muito complicado falar de pentecostalismo no singular. O que nós temos é um movimento multifacetado. E aí a gente tem que ir com calma aqui. Esse novo movimento de década de 80 para cá, ele, no meu entendimento, não sei se você tem uma visão talvez um pouco diferente, eu não tenho como considerar esse novo movimento como um movimento evangélico de fato, porque não há uma ênfase evangélica da graça de Deus, da cruz de Cristo, da suficiência da cruz, de fé, arrependimento e transformação nesse novo movimento. Toda a premissa desse novo movimento é que há um acordo entre Deus e a humanidade, em que se o homem tiver muita fé, Deus fica obrigado a dar aquilo que o homem pede. Então vocês já devem ter visto isso na televisão, o pregador da Universal, muito macho,
e dizendo mais ou menos o seguinte, com a Bíblia, né? Olha, se Deus não der a graça que vocês estão recebendo, eu abandono isso, aí joga a Bíblia no chão e vou deixar o ministério de lado. Deus é o Deus dos impossíveis. Quanto mais fé você tiver, mais Deus vai abençoar. Você dê oferta, que Deus vai cobrir aquilo que você está dando. Toda a linguagem deles é uma linguagem de troca e barganha. Por exemplo, para a tradição cristã, algumas palavrinhas são muito importantes. Criação, queda, redenção, restauração. Criação, Deus criou tudo muito bem. Queda, alguma coisa mudou. O que nós vemos hoje não era para ser assim. Redenção, Deus começa a consertar. Restauração de todas as coisas. Deus conserta tudo nos novos céus e nova terra. Toda essa visão é abandonada nos novos movimentos religiosos da década de 80 para cá. Você não tem nenhuma palavra sobre mudança de vida, transformação de conduta, de caráter. Você não tem nenhuma palavra sobre a expiação, propiciação. Não há nenhum debate, nenhum interesse em questões ligadas a novos céus, nova terra, inferno, céu, etc. e tal. Todo o pacote é de fruição imediata. Tudo é para aqui e para agora, para consumir aqui e agora. Então, não dá para tratar esses novos movimentos religiosos como evangélicos de fato. Eu estou dizendo que pessoas não podem ser convertidas lá? Não, não é isso que eu estou dizendo. Onde a Bíblia é aberta, mesmo que a mula de Balaão esteja zurrando, Deus é poderoso para pegar a Bíblia e atrair pessoas para si mesmo. Então, Deus pode salvar pessoas nesse meio. Mas, assim, em termos institucionais, não temos como ter ligação com eles. Eu tenho um bom trânsito com presbiterianos, então os presbiterianos decidiram, oficialmente, que qualquer membro vindo de Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça, ele tem que ser rebatizado. Eles não rebatizam batistas, não rebatizam assembleanos, mas membros vindos dessas igrejas são rebatizados. Agora, no caso de assembleanos e pentecostais clássicos, e mesmo alguns grupos de cura divina, eu tenho me surpreendido com o que eu tenho visto e ouvido do que Deus tem feito entre eles. Um interesse renovado em Bíblia, em pregação, em estudo da palavra, em leitura de boas publicações. E alguns amigos meus têm sugerido que o futuro do protestantismo brasileiro está com esses pentecostais clássicos, mediante o que Deus tem feito com eles. Eu tenho ficado muito impressionado. Algumas oportunidades que Deus tem me dado em falar em Assembleia de Deus, em seminários da Assembleia de Deus, a fome desses irmãos e irmãs por palavra, por pregação, não mais por histórias, testemunhos, mas pela Sagrada Escritura, pela exposição da Sagrada Escritura. Então, de um lado, a gente pode estar aberto a dialogar com eles e deve estar aberto a dialogar com eles e talvez até aprender alguma coisa com esses assembleanos, a forma como eles implantam a igreja em tudo quanto é canto e de repente a igreja é autônoma e autossustentável ali. Então a gente tem alguma coisa a aprender com eles. Do outro lado, esses movimentos mais recentes, muito complicado, toda cautela é pouco, toda cautela é pouco. Eu só queria complementar para a gente pelo menos pensar em alguns aspectos da pergunta que se levanta: por que o pentecostalismo? A gente tem uma tradição dentro da expressão de fé protestante ou evangélica clássica muito racional, muito racionalista e muito marcada por esse jeito de ser, que é um jeito de ser que tem dificuldades de prosseguir no mundo contemporâneo. Então, o pentecostalismo foi uma reação que surgiu de vários aspectos. Primeiro, uma busca de uma espiritualidade mais perceptível, mais sensível. Segundo, um tipo de espiritualidade que fizesse sentido para as classes mais simples da população, porque você pega uma igreja histórica, batista, presbiteriana, luterana, né? Você pega um sujeito lá, cru de tudo, ignorante, simplesão, ele vê aquele negócio que não faz sentido para ele. E também ele surge numa espécie de reação em busca de uma brasilidade e em busca de um jeito de ser diante dos novos tempos e dos novos desafios. Essa é a razão, por exemplo, que uma Assembleia de Deus vai crescer tanto. Ela cresce no meio das classes simples, ela tem uma expressão de fé intensa. Agora, essa expressão
que vem desses grupos menos iluminados, ela é pertinente ao contexto, mas ela não deixa de ter grandes deficiências, que tem a ver com o desprezo da teologia, que tem a ver com o desprezo da compreensão dos elementos pertinentes à história da fé. E mais recentemente, como o Franklin mencionou, nós temos aí uma associação perversa desse pensamento mais consumista da sociedade de hoje, que fez com que o neopentecostalismo surgisse como uma realidade ligada à teologia da prosperidade, né? Então é um jeito diferente de ser. Agora, todos esses movimentos, eles são muito voláteis, né? Eles não têm estabilidade e estrutura muito definida. Portanto, uma Assembleia de Deus mudou o seu caminho e buscou um equilíbrio na direção de manter espiritualidade e ensino de maneira adequada. A congregação cristã não, ela continuou recusando, ela ficou do jeito que ela era há muitas décadas atrás, e esses outros movimentos, cada um tem um perfil diferente. De modo geral, esses movimentos mostram um tipo de necessidade para a gente prestar atenção, mas o produto final da maioria deles, o Ministério da Saúde Espiritual adverte, pode fazer mal ao seu coração. Só um dado aqui interessante: os primeiros livros publicados no Brasil contra a teologia da prosperidade foram escritos por teólogos da Assembleia de Deus. Isso é bem interessante, porque já final de década de 80, começo de década de 90, quando a ideia começou a chegar no Brasil, vários autores brasileiros e também traduções de autores americanos para o Brasil já sinalizavam a necessidade do pentecostal clássico se distinguir da teologia da prosperidade. Então, acho que é bom ter isso também em mente. Acho que ajuda a manter essas distinções entre esse grupo multifacetado. Tá? Obrigado. Eu acho que um fator é que o evangelho estava muito dentro das quatro paredes até alguns anos atrás, e hoje ele está mais assim na mídia. Então eu acho que sempre houve essa disparidade assim das igrejas mais tradicionais, que ficavam num extremo, e os pentecostais na outra, né? Então hoje a gente vê essas igrejas assim. Então por isso que o evangelho está na mídia, né, hoje. E outra coisa, por exemplo, nós vemos que aquela vez Jesus repreendeu quando vieram perguntar para ele que tinha alguém falando sobre Jesus, só que não era do círculo deles, né? E daí Jesus disse que ninguém que está falando a favor dele seria contra, né? Então eu acho que as igrejas assim, o princípio básico da palavra, só que elas têm algumas maneiras diferentes, né? Que é como cada casa tem o seu tempero diferente, né? Por exemplo, poderia dizer então que o profeta Eliseu era pastor da Igreja Universal, né? Também, porque ele disse para a viúva: vai lá e faz primeiro, depois Deus vai abençoar você, né? Então, essas considerações são interessantes. A pergunta que a gente deve levantar é em que medida os movimentos que a gente vê são tempero diferente ou comida diferente. Porque a Igreja Católica também fala em Jesus, os Testemunhas de Jeová também falam em Jesus. Pois é, mas evangélico é só um nome, né? Então, o que você precisa analisar é, de fato, o ensinamento que está sendo. Por exemplo, eu estava lá no litoral de São Paulo, passei em frente a uma igreja, e nessa igreja estava anunciado que Jesus já voltou, e está lá, junto com eles, e está escrito na porta da igreja, em frente, Igreja Evangélica X. A igreja da Santa Vó Rosa era uma igreja pentecostal comum, que surgiu no Paraná, até que alguém recebeu uma suposta revelação de que a Vó Rosa era o Espírito Santo prometido, que finalmente demorou, mas finalmente chegou. Então, mas a pergunta é essa: quando é que a gente diz que é seita? Porque eles mantêm como igreja evangélica. Então, a gente não pode ter uma postura, vamos dizer, mais muito tolerante, limitada, achando que qualquer grupo diferente do meu deve ser rejeitado. E a gente, ao mesmo tempo, tomar um cuidado, porque se eu derramar
muita pimenta na sopa, depois ninguém vai conseguir jantar direito. Só os chineses. Né? É, só os coreanos, na verdade. Os coreanos. Né? Então, tem alguns grupos que eles, de fato, estão numa situação limite. A gente não sabe, né? E não dá para a gente, assim... Eliseu, por exemplo, quando a gente pregou ontem à noite, ele não costumava cobrar muito. O Naamã tentou dar o dinheiro para ele lá, e no forte dele não era estabelecer o preço da bênção. E o que né? aconteceu com quem queria o dinheiro mesmo, né? Pois é, o Geazi ficou com lepra. Então, assim, a gente tem que tomar o cuidado de não ser fechado demais, mas também não ser aberto demais. Porque se você abrir e perder discernimento, aí a gente corre o risco de facilmente comprar gato por lebre. Igual um conhecido meu, um menino que falou, estava no acampamento evangélico, ele falou, não, mas tem um pessoal aí que eu aluguei o acampamento, eles estão aí. Mas aí o rapaz veio, mas aqueles caras são mormons. Mormon? Como assim? Não, eles falaram que era da igreja de Jesus Cristo. Então, mas a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Isso aí é mormon? Eu não sabia. E ele até conseguir resolver o negócio, ficou difícil. Então, é bom ter um pouquinho de... Também, né? Não, tudo bem, existe diversidade, só que vai ficar claro, né, que tem coisa que não dá para se encaixar. Paulo vai dizer que certas pessoas que estavam com ele, que elas tinham abandonado a fé. Eles estão dizendo que aqueles que disseram que a ressurreição já passou, estavam errados. Então a gente não pode colocar tudo debaixo da diversidade, porque quase todos os movimentos sectários hereges, eles começaram como se fosse um outro grupo denominacional. Então, se a gente perder essa percepção de discernimento, a gente acaba, de fato, se complicando. Obrigado. Você está na fila aqui antes. Daí, então, aqui, depois os dois lá. Boa tarde, primeiro, né? Eu queria fazer uma pergunta que provavelmente não vai ser devidamente esclarecida, sim, porque é uma dúvida que tem até os tempos de hoje, mas eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Nos dois primeiros versículos de Gênesis 1, há uma separação bem clara, assim, sobre dois momentos diferentes. E eu já ouvi várias opiniões sobre isso e alguns livros que tratam sobre isso. E como vocês, né, essa oportunidade maravilhosa de ter vocês, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Com os livros que vocês têm lido, com outras pessoas que vocês têm... A pergunta é sobre Gênesis 1 e 2. O versículo 1 e 2 o ou versículo capítulo? 1 e versículo 2. E aquela ideia de que há um Separação, gap, Porque ele fala, no princípio, criou-se a terra e os céus. Duas criações ali, né? E depois a terra se tornou sem forma e vazia, as trevas cobriu a face do abismo. Parou aí, para aqui, ó, parou aí. Essa posição ficou muito... Deixa eu falar o hebraico primeiro, aí depois... Vai lá, então, ele vai falar em línguas agora para vocês. O Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. V'haaretz haitá tohu vavohu vechoshel al pnei tehom. Esse é o início lá. Só vou falar a questão gramatical para ele falar sobre a teologia. Veja bem, o texto diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Há uma tentativa de sugerir que, em vez de o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus pairava sobre, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas a terra ficou sem forma e vazia. Ainda que isso fosse uma possibilidade, o contexto não favorece muito. Dizer que essa partícula que liga os dois versículos é uma partícula que deve ser traduzida por mas, é possível, mas pouco provável nesse contexto. E a terra se tornou sem forma e vazia. Geralmente, quando o hebraico vai dar essa ideia desse verbo raiar, como se tornou, geralmente ele é acompanhado de uma outra preposição, que é a preposição le, que está ausente nesse caso. Parece que a leitura mais natural é a terra era ou estava sem forma e vazia. Então, parece que existe uma tentativa de uma posição teológica pronta de se encaixar no meio dos dois versículos. Do ponto de vista gramatical, a possibilidade é limitada e quase nenhuma versão da Bíblia que eu conheço jamais traduziu dessa maneira. Agora o Frank vai para a teologia. Talvez a única, quer dizer, não é nem tradução bíblica, notas de
Bíblia foi a Scofield que tentou defender. A Bíblia Scofield era muito popular, pelo menos na década de 80 no Brasil, então ela defendia o que é chamado de teoria da lacuna. Então, para quem aí não está entendendo mais ou menos o contexto aqui, é que haveria entre Gênesis 1:1 e 1:2 uma lacuna. Deus teria criado a história primeiro, por assim dizer, houve uma queda satânica entre verso 1:1 e verso 1:2. Essa queda satânica bagunçou toda a criação e Deus agora faz uma nova criação com Adão e Eva. Então a Bíblia Scofield, até onde eu lembro, é a única Bíblia que realmente defende isso, nota de rodapé. Me parece que o sem forma e vazia é que fornece toda a estrutura do restante da passagem, onde os dias 1, 2 e 3 mostram Deus preenchendo a forma, e dias 4, 5 e 6 Deus preenchendo ou dando um jeito naquele vazio que havia ali. Então me parece que numa leitura natural do texto bíblico não haveria nenhum hiato entre os dois primeiros versos da Bíblia. Antes ela pede uma leitura sequencial, direta, e as duas palavrinhas ali, sem forma e vazia, fornecendo a estrutura de todos os dias criacionais que vêm depois. O importante a ressaltar nessa ideia, que é a ideia mais adequada e correta de lidar com esse texto, é entender que, se fosse verdade que nos tempos bíblicos tinha se entendido isso, era de se esperar que em qualquer outro lugar da Bíblia isso aparecesse. Não aparece. Êxodo 20 vai falar porque o Senhor Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Não existe nenhuma sugestão clara em nenhum texto. E a gente fica batendo cabeça tentando achar estrutura científica de hoje em Gênesis 1, o que nunca vai ser encontrado, porque o texto não foi escrito para aula de universidade de física, e fica tentando achar elementos dentro da ciência tirados de versículos bíblicos que, nesse caso, não são pertinentes. Portanto, a ideia de uma criação com cada dia significando várias épocas ou com intervalos são ideias artificiais. Como o Franklin mostrou, o modelo do texto ele é literário. A Terra é sem forma e vazia. O que tem no primeiro dia? Luz. Qual que preenche isso? Sol, luas, estrelas no 4. Aí o pessoal maluco, né? Não, o Sol foi criado no 4º dia. Então o que era a luz? A luz é Jesus. Como assim Jesus? Não tem condição. Jesus não foi criado, Ele é Deus. Então alguma luz sideral, né? E como é que o Sol está no 4º dia se as plantas surgem no 3º? Elas ficaram quanto tempo esperando o Sol aparecer? Então essas coisas não se encaixam, porque a estrutura de Gênesis 1 é uma estrutura literária, e grande parte da discussão entre Bíblia e ciência sobre esse assunto é ignorância, às vezes de Bíblia, às vezes de ciência, e geralmente dos dois. E um ponto importante aqui é o seguinte, pegando um gancho do Saião, para que o texto foi escrito? Ele foi escrito para pessoas que viviam no campo, gente simples, gente sem nenhuma pretensão, nenhuma mentalidade científica. Então, a mentalidade hebreia não tem essa, pelo menos a mentalidade hebreia bíblica, não tem essa noção que nós temos, né? Mais metafísico, o que está por trás do texto, quais são as conexões físicas, biológicas do texto, como compatibilizar o texto com ciência. O texto é muito simples, o ponto dele. Tudo foi criado por Deus. Aliás, antes, Deus existe, ponto. Só Ele existe. Espaço, tempo, matéria, tudo derivado, tudo obra dele, só Ele existe. Segundo, tudo foi criado por meio dele. Ele não usou seres intermediários. Isso era algo comum nas visões mitológicas, babilônicas, cimérias, etc. e tal. Tudo foi criado por meio dele. Terceiro ponto, tudo foi criado muito bom. A matéria foi criada muito boa. A nossa carne foi criada muito boa. A paisagem linda que a gente tem por aqui foi criada por ele e ele tinha prazer nisso. Isso é importante, porque as visões de mundo do Oriente Médio viam o mundo como essencialmente negativo. A matéria é negativa, a matéria é má. Terceiro, a criação originalmente boa caiu, mas mesmo a queda não é definitiva. O mundo agora, mesmo caído, não é totalmente mau. Deus preserva coisas boas do mundo. E a gente indo para Gênesis 3, a gente aprende que haverá um Redentor, filho de mulher,
que vai vir para redimir não só os herdeiros de Adão e Eva, mas a própria criação será redimida também. Então, o que o texto faz não é pensar em termos de ligações metafísicas, abstratas, mas é pensar em termos de concretude. Yahvé é um Deus completamente diferente dos deuses da Babilônia, a Síria, do Egito. Ele é radicalmente diferente daquelas divindades. Ele é o nosso Deus, Ele nos criou como obra das suas mãos. Então, o que o texto faz é uma cisão para marcar logo na primeira página da Bíblia a diferença do Deus que nós adoramos, Yahvé, de outras divindades, qualquer outra divindade, em termos de quem Ele é e do que Ele fez, e assim do prazer que Ele tem na criação. O texto termina dizendo: e viu Deus que era muito bom, tudo muito bom, todas as coisas muito boas. Por isso que a gente tem que apreciar a criação e tem que ter esse senso de deslumbramento. O Saião, pregando uma vez Salmo 19, muito tempo atrás, ele disse que quando ele se converteu, o verde se tornou mais verde, não foi isso? Então, para mim, vindo de carro para cá, eu fui criado na praia, não gostava de praia, eu gosto de verde. Então, vindo para cá, ver essa gradação de verde, é um negócio de encher os olhos. E Deus fez isso para a gente, né? Uma experiênciazinha para mostrar a diferença da mentalidade grega para a hebreia. Eu fui pastor de jovens, aí fomos orar num monte, uma paisagem lindíssima, e todo mundo fecha os olhos. Aí está lá um dos jovens orando: Senhor, nós queremos te agradecer pela beleza dessa criação. Aí alguém, no meio da oração: por que a gente está orando de olho fechado? Opa, vamos abrir os olhos aqui. Agora vamos recomeçar a oração agora. Volta aí, FF. Senhor, muito obrigado por essa criação. Isso é obra das tuas mãos, isso aqui manifesta o teu poder. A gente começou a descrever o que a gente estava olhando, vendo, sentindo para o Deus Criador Todo-Poderoso. Ele fez aquilo, é paisagem que Ele criou. E a gente começou a orar de olho aberto, bem diferente do que a gente estava orando antes, tudo ali fechado, que é o que a gente aprende na igreja, né? Então, a mentalidade hebreia é essa mentalidade que empurra a gente para o que é concreto, para o mundo concreto, palpável, da boa criação de Deus. A gente tem que lembrar de Romanos 8, a criação geme como quem tem dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A própria criação vai provar a redenção no último dia. Deus vai limpar isso aí para a gente voltar a cuidar da criação com bons jardineiros. Bom, primeiramente, boa tarde. Gostaria de estar... Opa! Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta da opinião de vocês a respeito de hábitos e costumes nas igrejas. Nós temos diferentes igrejas e hábitos que não estão explicitamente na Bíblia, né? Mas que ao longo do tempo foram se firmando nas igrejas, como por exemplo igrejas que não permitem o uso de bateria, ou outros casos. Como seria isso? Fatos que aconteceram ao longo do tempo ou apenas opiniões que acabam causando conflito entre as igrejas? Gostaria de estar sabendo a opinião. Obrigado. Eu sou muito sensível à questão de legalismo. Eu fui criado em igrejas batistas bem restritivas. Eu costumo brincar que os grandes debates das igrejas onde eu fui membro, pelo menos de algumas, talvez alguns não lembrem, alguns melhor, poucos aqui lembrem disso. Se mulher pode subir no púlpito com calça comprida, se as mulheres podem usar calça comprida dentro da igreja, se bateria, guitarra e baixo são instrumentos inspirados e podem ser usados dentro da igreja. Então, isso foi, eu preciso confessar, foi muito ruim na minha formação. Alguns colegas meus, inclusive, tendo a mesma criação que eu tive, abriram mão da fé, chutaram literalmente o pau da barraca para lembrar da pregação de hoje de manhã. Minha questão hoje é o seguinte: Deus fala, e Deus fala na palavra dele, e Deus fala na palavra dele de forma soberana a todos nós, e nós somos chamados a obedecer só a palavra dele. Quando eu topo com um irmão nessa vertente mais restritiva, e ele quer me convencer sobre roupa, guitarra, baixo, bateria, a pergunta que eu faço é: qual a base bíblica? Só a palavra pode constranger a gente. Nós estamos face a face com um Deus soberano. Ele fala e só Ele pode constranger a gente. Eu gosto muito do movimento puritano do século XVII. Eles eram puritanos não por causa de questões de sexualidade, ou roupa, ou bebida. Muito ao contrário, eles eram puritanos, chamados puritanos, porque eles queriam limpar a igreja da Inglaterra de pastores usarem togas e paramentos e as pessoas terem que ajoelhar na frente da igreja para receber o cálice e o pão nas igrejas episcopais.
Espero que não esteja ofendendo nenhum episcopal. É o meu lado batista / presbiteriano falando. Ok. E eles eram puritanos porque eles queriam limpar a igreja disso, porque eles não viam base bíblica para isso. E eles tinham um ditado muito legal, que é um ditado que eu uso para mim, para minha esposa e para minha filha já de 12 anos, que curte música mais movimentada, é fã do Paulo César Baruch e tudo mais. O ditado é: se Deus me manda pegar um alfinete no chão, eu vou me abaixar e vou pegar esse alfinete. Mas não pego nenhum alfinete que os homens jogarem no chão para que eu apanhe. Ok, para mim esse é o ponto. Se Deus fala e Deus exige da gente santidade, o que Ele exige vai estar na Sagrada Escritura. E nós devemos nos submeter a Deus, mas a gente não se submete a nenhum comando dos homens. E aqui tem um outro ponto. Desculpa, Sayão. Beleza. Entra a questão da liberdade cristã. Nós temos que ter cuidado para não chocar e escandalizar gente simples na fé e pequenos na fé. Então, nós não podemos abusar da nossa liberdade cristã. E aí, eu escuto, sei lá, Scorpions, eu escuto, mas tudo bem. Whitesnake, Iron Maiden, aí é o meu lado dinossauro. A gente não pode abusar disso e ficar, algumas vezes, usando isso como bandeira dentro da igreja. Essa é uma questão. Você guardar esses elementos que não ofendem você para sua esfera privada. Mas, do outro lado, isso é diferente de eu virar para você e dizer: cara, você sabe que se você fizer isso aí, você vai fazer fulano perder a fé, né? Qual a diferença? A diferença é você, lendo 1 Coríntios 8, 9, 10, entender que você tem que ter algum cuidado com algumas áreas da vida cristã, algumas áreas em que Deus deu liberdade e que você pode receber aquilo com ação de graças, e por causa desse cuidado você não vai abusar disso, como bebida, música, para chocar pessoas simples na fé, que estão crescendo na fé. Do outro lado, você tem que tomar o cuidado para não permitir que eu manipule você e manipule sua consciência. Ok? A dificuldade que a gente enfrenta com essas coisas é que a gente vive no mesmo ambiente e tem gente que cresceu ouvindo o Gesangbuch, né, os livros dos hinos antigos. Outros cresceram ouvindo Frank Sinatra, outros os Bee Gees, e os outros Justin Bieber e Shakira e etc. E aí quando você coloca essas pessoas juntos, elas, na verdade, uma coisa interessante que a análise sociológica dos dias de hoje tem demonstrado, a gente tem uma espécie de realidade multitribal. É como se, na nossa própria realidade, nós fôssemos gente de um povo diferente do outro do ponto de vista da cultura. Então, uma pesquisa feita sugeriu que um adolescente aqui de Juí tem mais coisa em comum com um adolescente de Zurique, de Nova York, de Tóquio e de Kuala Lumpur do que entre ele e os seus pais. E isso traz para a gente uma situação difícil de convivência. Me parece que essas coisas não têm muito a ver com espiritualidade, mas porque eu fui criado num ambiente onde a minha relação com o sagrado, com alegria, com respeito, com fé, com Deus, se definiu a partir de certos elementos que são pertinentes ao ambiente, que prejudicam ou facilitam essa relação. E quando você coloca esse pessoal todo diferente, todo mundo junto, eles não vão entender a mesma linguagem. Então, nesse sentido, o que acontece? Há um desafio muito valioso na nossa situação como cristãos de ter a unidade no corpo de Cristo. É aconselhável que os mais jovens, que não inventaram o mundo e não são donos da história, né, eles serão protagonistas do novo processo, que eles tenham respeito, compreendam o outro universo e peguem leve. E não seja... Há um momento em que a gente pode fazer, por exemplo, um esquema legal como esse aqui. Mas não dá para fazer isso no culto de domingo de manhã da primeira igreja de lugar nenhum, né? E da mesma forma, você também tem que trabalhar o pessoal mais velho para entender que a experiência deles não é a única que existe, eles têm que pegar mais leve e trabalhar essa sintonia. Às vezes, isso é tão difícil que o ideal é a gente fazer 2 momentos diferentes, onde o pessoal se encontra em outra situação e não nesse ambiente, para que a gente possa ter uma convivência pacífica. Em certos contextos é tão difícil
E é tão complicado estabelecer as conexões que é mais razoável que cada grupo desenvolva o seu próprio processo, a sua própria maneira de ser. Infelizmente, nem todo mundo é amadurecido o suficiente para entender que essa realidade secundária. O capítulo que eu indico como referência fundamental para lidar com isso é Romanos 14. Também. Romanos 14 diz o quê? Que tudo que a gente deve fazer é para a glória de Deus. Se eu estou fazendo glorifica a Deus, eu tenho consciência plena disso, então vou adiante. Mas eu não posso fazer nada que prejudique o meu próximo. Se comer carne escandalizar o meu irmão, eu nunca mais como carne. Não tem nenhum problema em si em comer carne. E eu não posso fazer nada que passe por cima da minha própria consciência, porque se eu faço não provém da fé, vai dizer o versículo 20, o que não provém da fé é pecado. Então, se eu fizer qualquer coisa que eu mesmo me sinto mal e não consigo me encaixar com aquilo ali, tudo bem, eu preciso respeitar os meus próprios limites, que tem a ver com a dinâmica de como é que eu articulo a fé com a minha experiência histórica. Curiosamente, o Salmo 150, que é o salmo que fecha todo o saltério, é um convite para que todo tipo de instrumento seja usado para o louvor de Deus, né? Então, se você olhar lá, tem instrumento de corda, instrumento de percussão, metal. É bem interessante isso. Todo ser louve ao Senhor. É um convite para que tudo que nós temos seja empregado para o louvor a Deus, não só o piano e o órgão, apesar de serem bonitos. No Museu Arqueológico de Jerusalém, tem uma área lá dedicada para o que a arqueologia achou de instrumentos. Aí eles acharam, em Israel mesmo, umas pequenas esculturas de mulheres tocando tamborins. E aí eu brinco, o pessoal vem ver agora, vocês vão ver aqui o lado brasileiro da Bíblia, né? Aí eles ficam assustados. Aí a galera vem e chega lá no museu e vê, né, tem lá direitinho, né? Tipo Êxodo capítulo 15 ali, né? Aí a galera mais tradicional assim que tem, né? Os 4 freios de mão puxados assim, né? Olha para aquilo assim e quer ver a próxima coisa, né? Vamos adiante, né? E é muito interessante a experiência, mas de fato, né? E outra coisa legal assim é que no contexto de Israel, eles têm a famosa festa do Bar Mitzvah, né? E o Bar Mitzvah é comemorado, o menino adquire a sua maturidade espiritual, mas assim, é um verdadeiro carnaval, um samba, todo mundo lá. Aí eu chamo, o pessoal fala, agora vamos ver música sacra, assim, para comemorar o momento mais elevado da espiritualidade do menino judeu. Quando o pessoal é isso aí? Nossa, que horror, que coisa mais feia. Eu falei, pois é, esse pessoal, eles são judeus, eles não são europeus, nem americanos, e nem fizeram o conservatório, né, de alguma instituição de música erudita no Brasil. Isso faz parte da tradição hebraica e o pessoal fica... Mas eu tiro a bola sem fazer falta, eu vou bem devagarzinho para não criar muito conflito. Joia. Tem mais 2 pessoas na fila, né, que era o nosso amigo lá atrás e a Simone. Daí, nós, por causa do nosso tempo, é verdade, mais um lá, 3 então, né? Que aqui eu estou devendo lá. Por causa do nosso tempo, pessoal, nós vamos ter que encerrar mesmo, né? Então, 3 perguntas ainda e encerramos. Então, nos últimos dias tem sido discutido sobre o direito de termos a privacidade com relação às biografias de pessoas que serão editadas, né, sem a autorização desses. Mas eu quero perguntar o seguinte, apesar de ser uma discussão jurídica isso, no meu entendimento, como podemos considerar o direito no Brasil de privacidade, inclusive a privacidade nossa, dos cristãos, e também a privacidade de todas as pessoas, né? É difícil responder isso de uma maneira conclusiva, né? A gente quase que fala, tem direito à privacidade de responder a pergunta. Não, mas é brincadeira, né? Por quê? Porque eu diria o seguinte, à medida em que uma pessoa se torna pública, e que ela escolhe esse caminho, ela, por definição, ela de certa forma renuncia à sua plena privacidade. Então é difícil uma pessoa pública que fique brava com o repórter que tirou foto dele. Isso é meio difícil. Agora, se eu estiver na minha casa, um cidadão comum lá, e o cara entrar lá e começar a tirar foto, isso representa de fato uma espécie de desrespeito à privacidade. E quando você tem uma pessoa nesse perfil, você tem um conflito entre 2 elementos que são pertinentes, que é, não dá para considerar que uma pessoa dessa tenha uma privacidade plena, porque
ele faz parte, né? Parte da sua pessoa é pertinente a toda a sociedade, mas ao mesmo tempo essa pessoa mantém a sua individualidade e esse direito, essa liberdade sobre ela tem certos limites. Então, a discussão, na minha opinião, tem a ver qual que é o limite disso, porque eu tenho que salvaguardar o direito do jornalista, do historiador, do pensador que vai escrever e tem direito de dar a sua opinião. Eu acho que o fulano de tal teve um papel pertinente nessa situação da história. Pode ser que o sujeito não goste, mas ele tem direito a isso. Agora, quando chega num ponto em que você está achincalhando o indivíduo, você está mudando, né, a história. Eu vou escrever uma biografia sobre o Franklin e dizer que ele foi um dos grandes pensadores marxistas do Brasil. Certamente isso não reflete nem um pouco da realidade. Eu processo ele e vou ganhar dinheiro. Entendeu? E aí, então, tudo tem limite, né? Alguém não tem o direito de fazer com que a imagem de uma pessoa qualquer coisa que desejar. E nesse sentido, precisa ver o equilíbrio dessas relações. A sua pergunta é interessante, porque ela também remete a gente ao mesmo a primeira pergunta, que é o debate maior. Na medida que a sociedade se fragmenta, e a igreja também é parte da sociedade, vai se fragmentando, a nossa tendência é exigir mais Estado, e mais regulamentação do Estado, e mais intervenção do Estado. Então, também parte do debate quanto às biografias tem a ver com a intervenção do Estado, um Estado coercitivo, um Estado julgador, como se o Estado fosse transcendente. E num mundo normal, num país sério, a coisa rola da seguinte forma: a liberdade de expressão, a liberdade de pesquisa. Qualquer pessoa pode escrever a minha biografia e, no caso, aí dizer que eu sou marxista. Do outro lado, no Estado sério, eu tenho a prerrogativa de processá-lo se eu entender que a biografia que ele escreveu a meu respeito é danosa. O ponto é que, no Brasil, na altura que nós vivemos, todo pensamento, toda forma de pensar Estado e política tem a ver com o grande Estado. Tem a ver com essa noção que vem da Europa de Estado transcendente, um Estado que pode se imiscuir em todas as esferas da sociedade, inclusive nessa esfera da pesquisa, porque, como algumas pessoas notaram no meio do debate, se a posição daquele Procure Saber, do grupo Procure Saber, prevalecesse, acabou todo o trabalho de pesquisa e biografia no Brasil. Só que até onde eu tenho acompanhado, eu trabalho com o setor editorial, então eu tive que entrar e tentar acompanhar o debate. Até onde eu tenho acompanhado, o Procure Saber acabou esvaziado e, de certa forma, desmoralizado. Então parece que a proposta deles não vai prosperar, não vai para frente. Mas pensando no quadro maior, é mais uma tentativa de dar um poder para o Estado que o Estado não deveria ter. Em vez do Estado ser regulador, o que se espera é um Estado coercitivo que se meta nesses meandros, nos menores detalhes da sociedade. Então, o que a gente tem hoje? Um Estado gigante, opulento, gastador, suga a gente até dizer chega, só que totalmente ineficaz. E a gente continua pedindo mais intervenção do Estado, mais intervenção do Estado. Então, esse debate é parte dessa questão maior ligada ao papel do Estado no Brasil. Okay? Oi, meu nome é Simone e gosto muito de encontrar pontos, não necessariamente, porque eu acredito que como a Bíblia toda foi inspirada por Deus e nada disso faz com que a minha fé diminua, mas eu gosto de encontrar esses detalhes onde a gente percebe como o toque divino tem formado as conexões entre a Bíblia toda. E, numa dessas andanças, uma pergunta que ficou sem resposta, talvez vocês podem me ajudar, é que quando, no final de Gênesis, Jacó abençoa os seus filhos, e, consequentemente, então, os 2 netos, acabam se gerando ali o nome das 12 tribos e a divisão das 12 tribos de Israel. Um pouco mais adiante em Números, quando ele começa a fazer a contagem do povo, a lista é diferente. Em Apocalipse, claro que é uma alusão, eu não acredito que seja literal, a lista novamente é diferente.
A minha pergunta seria, a listagem inicial, que seria a primeira, no caso onde surge essa ideia das 12 tribos, porque ela não se mantém? Por que nas outras vezes ela acaba sendo modificada? Ok. Parabéns pela pergunta, excelente. Pouca gente observa isso. Na verdade, a gente vai descobrir uma grande novidade aqui hoje, é que as 12 tribos de Israel são 13. Né? Por quê? Porque você tem 12 filhos de Jacó, e um filho de Jacó é José, José vai ter Manassés e Efraim. Então, por que a gente fala as 12 tribos? Porque as 12 tem a ver com as 12 tribos da ocupação da terra, porque Levi não aparece lá. E, na verdade, não tem só esse problema, tem muitos outros mais adiante, porque o número e as tribos utilizadas, elas são relacionadas em função da necessidade e intenção teológica do contexto que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, você vai ver em certos lugares em que, em vez de se citar Manassés e Efraim, se fala de José novamente. Talvez a razão disso é porque o autor está querendo enfatizar a necessidade de união, a necessidade de retomar de uma unidade que se perdeu. Então, o selecionamento é feito em função da necessidade e do contexto em que o material é escrito. Então, você tem Levi não contado, né? Você tem as 12 descritas em números no Pentateuco, no recenseamento, são as 12, normalmente, exceto, claro, a tribo de Levi. E quando você chega em Apocalipse, vem um mistério. Por que lá em Apocalipse não tem a tribo de Dan? Provavelmente a razão principal é que Dan é exatamente a tribo que tem um envolvimento intenso, acho que Juízes capítulo 18, com a questão da idolatria. E como o Apocalipse trabalha com todo um simbolismo fundamentado na teologia de Gênesis e de Êxodo particularmente, a ideia dessa comunidade redimida, completa, para simbolizar que não tem qualquer relação com a idolatria, que era a exigência terrível do Império Romano, ou você aceita o culto imperial, ou você tem que decidir. Então, tudo indica que, simbolicamente, as tribos são mencionadas ali, e não incluídas exatamente com essa função que tem a ver com propósito teológico e literário. Só para reforçar o argumento aqui, nós temos uma pegadinha dentro das nossas formas de dividir a Bíblia. A gente fala, por exemplo, de livros históricos. E quando a gente aborda esses chamados livros históricos, a gente quer abordá-los com a mentalidade histórica de século XIX e século XX. Só que eles não são livros de história propriamente dito, como também os evangelhos não são biografias de Jesus ou livros históricos a respeito de Jesus. Eles são livros escritos e editados a partir de um ponto de vista. Por exemplo, a questão de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. A 1 Reis está focado mais nas histórias dos reis de Judá e Israel, especialmente de Judá. Crônicas está focado mais na história de Davi e na história do templo. Por isso que a atenção, o leitor apressado vai ver que são histórias parecidas, mas não são histórias parecidas. O foco é diferente. Os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos, Lucas, a mesma coisa. Por exemplo, você pensa em Mateus. Mateus tem todo um foco centrado em judeus cristãos. Tem espaço para uma brincadeira aqui? Tem uns minutinhos para brincadeira? Seria legal fazer tipo um estudo indutivo, mas não dá tempo, vai lá. Mas quer ver um negócio? Você tem 5 livros chamados livros de instrução: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí você lê Mateus, onde aparece acho que 23 vezes isso foi escrito para que se cumprisse. Então o leitor original judeu-cristão sacaria logo o link com o Antigo Testamento. Você tem nesse livro 5 discursos: Mateus 5:7, Mateus 10, Mateus 13, Mateus 18, Mateus 24 e 25. O leitor original, ele sacaria: opa, tem alguma coisa operando aqui, alguma coisa que complementa o que foi dado nos livros de instrução. Onde Moisés recebeu a lei? No monte. Onde Jesus prega a nova lei? Também no monte. Moisés diz lá nos livros de instrução: virá alguém maior do que eu, aí vocês devem escutar. Agora,
no monte, Mateus 5, 6, 7, está alguém dizendo ali, alguém não, Jesus dizendo, olha, isso foi dito assim, agora eu vos digo. E se você notar, não há uma ruptura. Antes, Jesus torna muito mais sério e pesado o que foi dado no Sinai. Não adulterarás. Agora, se você olhar para a mulher cobiçando-a, adulterou. Não matarás. Se você odiar alguém, quebrou o mandamento. Ok. Quem era o homem mais manso do Antigo Testamento? Moisés. Onde Moisés morreu? Fora da terra. Agora, o que é prometido nas bem-aventuranças? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Como é que o leitor original... final do primeiro século, começo do segundo século, o judeu cristão perdeu Jerusalém, está no exílio, os romanos agora acabaram com Jerusalém. Como é que ele leria aquilo? Puxa, qualquer um entre nós, manso, vai herdar a terra. Ok, vamos adiante. Mateus 8 e 9. Geralmente, por causa de divisão de versículos e capítulos, a gente lê aquelas várias historinhas como eventos salteados. Mas, se você for contar, há um debate ali, você tem 9 a 11 milagres. O número não importa propriamente dito, mas onde você viu tantos milagres assim no Antigo Testamento? Lá no livro de instrução, quando o povo sai do Egito. Só que há um último grande milagre no Egito, quando o anjo do Senhor mata todos os primogênitos da casa de Faraó. Qual é o grande milagre no livro de Mateus? Um único primogênito morre para dar vida a muitos. Só que esse único primogênito que morreu para dar vida a muitos é ressuscitado no corpo dentre os mortos. Então, o Evangelho de Mateus tem toda uma ligação com a intenção do autor em falar aquela comunidade. Aí você vê a diferença para Marcos. Marcos é escrito para uma comunidade romana, uma comunidade que pensa em termos de obra, de construção, de aqueduto, de estrada. Então, a divindade de Jesus é provada como? Jesus trabalhando, Jesus fazendo obras poderosas que só Deus pode fazer. Lucas é escrito para uma comunidade de mentalidade histórica, grega, por isso Lucas dá valor a datas, personagens como Quirino, César Augusto, Tibério César, Pôncio Pilatos, estruturas militares, corte Antônia, corte Itália, que você localiza em Flávio Josefo, Guerra dos Judeus. Aí há um ponto, como lidar com as aparentes contradições entre os evangelhos, Mateus e Lucas, por exemplo. A mentalidade mais fundamentalista, Sayão falou um pouco logo no começo, como o pentecostalismo como reação a essa comunidade, vai tentar botar, não, são histórias diferentes, são episódios diferentes, dá para conciliar, etc. e tal. Eu acho que não é esse o alvo do autor. Pensa em Mateus 7, na cura do centurião. O livro é escrito para judeus cristãos. E o centurião vai a Jesus, implora a Jesus que um judeuzinho, um servo, seja curado. E o que Jesus diz para aquele centurião, um oficial, comandante de uma tropa de ocupação? Os judeus detestavam isso, os judeus se viam humilhados vendo cortes auxiliares andando pela Palestina. O que ele diz? Não vi em Israel uma fé maior do que essa. Como é que o leitor original veria isso? Um tapa de luva de pelica. Olha, nossos pais não receberam Jesus como esse militar recebeu. Nós temos que receber Jesus como esse militar recebeu. E Lucas? Lucas, o centurião, se sente tão humilhado, tão incapaz de ir a Jesus, que ele tem que pedir para algumas pessoas da sinagoga irem ali. E qual é a lição para o grego que está lendo aquele livro? Nós precisamos dos judeus. A palavra de salvação de Jesus é mediada por judeus como Pedro, Paulo, Lucas andando com Paulo e outros. Nós precisamos deles, eles não podem ser desprezados. A fé veio por meio de Israel, eles têm que ser valorizados. Então a questão é que o que nós temos, vou usar uma expressão aqui um pouco diferente, são grandes pregações, onde os autores, ou o autor, ou os editores, eles têm um foco, e eles vão usar elementos concretos, históricos, que de fato aconteceram, para construir uma história pregando e ensinando. Então, não dá para julgar o texto bíblico pela mentalidade histórica do século XIX, século XX, até mais positivista, uma história limpinha, de datas, personagens principais, etc. e tal. E um ponto curioso é que quando a gente começa a estudar a história secular, a gente vê as mesmas tensões na história secular. Leia, por exemplo, sobre o assassinato de Kennedy, o presidente americano. Você vai ver, às vezes, livros sérios, acadêmicos, dando pontos de vista diferentes
e até mesmo interpretações diferentes e buscando fontes diferentes para o mesmo evento. Berlim, a queda de Berlim no final da guerra. Você pega 3 livros diferentes, 3 autores diferentes, uns usando fontes mais antigas, outros fontes de pós-Guerra Fria, da abertura do comunismo na Rússia. Ok, o mesmo fato, a mesma narrativa, mas às vezes focos diferentes, percepções diferentes, interpretações diferentes. Se isso acontece no meio da história secular, e não há muito por que duvidar, pelo menos dos eventos principais, né, os mais importantes, por que a gente não ver isso também na Sagrada Escritura, na medida que a Sagrada Escritura é Deus agindo na história humana, invadindo a nossa história humana também?